Olá, empreendedoras! Sejam bem-vindas a mais um Histórias de Quem Empreende. Hoje nós vamos falar sobre pague para ver. O que é isso, Carla? Pague para ver? Vocês vão saber. A gente sempre tem que pagar antes de a gente deixar uma oportunidade passar. A gente tem que pagar e acreditar até o final. Mas antes de eu contar a história, faça a sua inscrição aqui no canal, curta, compartilhe e comente. As nossas patrocinadoras do vídeo de hoje são Bia Barcelos Atelier, moda atemporal e executiva. Para quem é de Niterói, tem uma linha delivery, e para quem não é daqui, o e-commerce você encontra toda a coleção da Bia. Confeitaria da Marceles, ela resgata as memórias afetivas através dos doces tradicionais. Ela também faz pães de mel e bolo. Doutora Terezinha Leonel, biomédica e esteta, especialista em harmonização facial e corporal. Ellen Lima, maquiadora. Ela é especialista em noivas, debutantes, dá curso de automaquiagem. Luxury Essências, inspirações de perfumes importados. São 30 fragrâncias masculinas e femininas. Samara Dias, especialista em investimentos. Ela é sócia da Etna Soluções Financeiras. Ela encontra o plano perfeito para você. Então, empreendedora, no nosso vídeo de hoje, na nossa história de hoje, nós vamos falar em pagar o preço e acreditar até o final. O que é isso, Carla? Eu vou voltar bem no tempo, tá? Vou lá atrás, antes de eu começar a empreender, quando eu ainda fazia faculdade. Por que eu estou resgatando uma história tão antiga da época que eu ainda estudava, fazia faculdade? Porque lá atrás já era meu sonho, já era minha pretensão, minha ideia, empreender. E o fato, né, a história que eu vou contar, ela ilustra muito bem como a gente tem que acreditar nas oportunidades quando elas aparecem, mesmo que num primeiro momento parece que aquilo não é para você. Então vamos lá para a história. Eu não lembro exatamente qual ano que eu estava, né, no meu curso de pedagogia, mas surgiu a oportunidade de participar de um processo de seleção para um estágio. E eu fui no dia que estava marcado, eu fui, e chegando lá no local, era um auditório lotado de estudantes. E a primeira coisa que a responsável pelo estágio, quando ela entrou no auditório, ela falou foi: quem não tem disponibilidade de viajar pode se retirar. A metade da turma levantou e foi embora. Eu não tinha disponibilidade para viajar, porque nessa época eu fazia faculdade de manhã e à tarde eu trabalhava, eu dava aula numa pré-escola. Então, que tempo que eu teria para viajar? E ela só falou isso. E aí que veio a história. Eu paguei para ver. E como que surgiu isso? Eu cultivo isso de pagar para ver desde a minha juventude, porque foi uma coisa que meu pai me incutiu em mim. Nunca se deixe levar pela primeira impressão. Pague para ver. Fique até o final para você ver o que vai acontecer. E eu lembrei dele na hora. Não levantei, porque era para eu ter levantado junto com a metade. E fiquei para ver, porque ela só falou isso. Então como é que eu vou, só baseada nisso, eu ia levantar sem saber exatamente o que viria depois? E ali ela explicou como seria o estágio. Eu ainda assim, mesmo ela explicando, eu vendo que ainda não era para mim, eu continuei, fiquei. Passei na seleção, permaneci, e o que acontece? O estágio seria muito interessante, e eu pensei, tenho que achar uma solução para que eu participe desse estágio, que eu faça esse estágio mesmo não podendo viajar, entre aspas. E a solução que eu criei foi procurar a diretora da escola que eu trabalhava e propus a ela o seguinte: que quando eu tivesse que viajar, eu pagasse uma professora substituta. E as viagens, elas aconteciam geralmente a partir de sexta-feira. Então as viagens aconteciam de quinta, sexta, podia ser, às vezes tinha viagem que começava quinta e que ia até o final de semana, tinha viagem que começava sexta. E nós viajamos, eu fiz faculdade em Curitiba e o estágio se resumia a viajar pelo estado, analisando, era um grupo de pedagogas, estudantes de pedagogia, que iam fazer a avaliação pedagógica de instrutores. E eu rodei o estado todo fazendo esse estágio. E a diretora da escola que eu trabalhava aceitou a minha proposta de eu pagar uma professora substituta quando eu precisasse viajar. E assim, gente, qual é a reflexão? Uma história curtinha, mas que mostra o quê? Se eu tivesse, naquela primeira frase da pessoa, eu tivesse levantado
junto com a metade da turma, eu teria me privado de uma oportunidade que foi muito enriquecedora. Eu viajei o estado do Paraná, eu aprendi novas culturas, eu aprendi novas habilidades e foi muito interessante. Então, se eu tivesse naquele primeiro momento, né, a primeira impressão, eu tivesse comprado aquela história de que quem não pode viajar não fica, eu teria me privado dessa oportunidade, dessa experiência que foi muito gratificante para mim. Então, a reflexão não avalie, né, na primeira avaliação, deixe passar uma oportunidade. Pague o preço, espere até o final, porque muitas vezes, se a gente deixa se levar por uma primeira impressão e não acredita, a gente se priva de grandes oportunidades na nossa vida. Então, essa é a reflexão de hoje. Se vocês tiverem alguma situação para compartilhar nesse sentido, conta aqui pra gente nos comentários, ok? Então, pra gente finalizar o vídeo de hoje, mais um agradecimento a nossas patrocinadoras, Bia Barcelos Atelier, doutora Terezinha Leonel, Confeitaria da Marceles, Ellen Lima Maquiadora, Luxury Essências e Samara Dias, especialista em investimentos. Muito obrigada e até o próximo Histórias de Quem Empreende. Tchau, tchau!